Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos estudar um pouco sobre os conjuntos numéricos. Na verdade, os conjuntos numéricos foram criados com a ideia de se organizar os números em matemática, organizar cada tipo de número e a sua propriedade. Tá? Então, o primeiro tipo de conjunto numérico que você tem que conhecer é chamado de número natural. O que significa o conjunto dos números naturais? Quem são esses números? Bom, os números naturais, basicamente, são os números inteiros e positivos, incluindo o zero. Então, começa no zero e vai subindo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e por aí vai, ok? São chamados de números de contagem, porque foram os primeiros números que você aprendeu lá atrás na escola, não é isso? Tá? Além dos naturais, existe também o conjunto dos números inteiros. Então, quem são os números inteiros? Que nós representamos pela letra Z. Tá? Os números inteiros são todos os números naturais, só que agora também inclui todos os números negativos. Ou seja, além de aparecer o número 0, o número 1, o número 2, o número 3, assim por diante, também aparecem os negativos. Então, aparece o menos 1, aparece o menos 2, aparece o menos 3. Tá? Então, o conjunto dos números naturais, também com os seus negativos, é chamado de número inteiro. Beleza? Né? Só uma curiosidade, o número inteiro a gente representa pela letra Z, porque a palavra inteiro, lá das linguagens antigas, não é? Né? Aparece com a letra Z. Tudo bem ou não? Né? Bom, a partir daí, é interessante você conhecer um conjunto um pouco maior de números, chamado de números racionais. Então, quem são os números racionais? Todo número racional é aquele número que pode ser escrito através de uma fração. Então, todo número que você conseguir escrever ele nessa forma A sobre B, não esquece que esse A e B são números inteiros. Tudo bem? Né? Então, quando a gente diz fração, queremos dizer uma razão entre números inteiros. E é claro que embaixo nunca pode ser zero. Tá? Bom, então todo número que puder ser escrito na forma de uma fração é chamado de número racional. Tá joia? Os números racionais são representados pela letra Q, porque é chamado de conjunto dos quocientes. Quociente, lembra? É a resposta que você dá para uma fração. O resultado de uma fração é chamado de quociente. Beleza? Né? Bom, é claro, se existem números que podem ser representados através de frações, também existem números que não podem ser representados através de frações, chamados de números irracionais. Então, os números irracionais são todos aqueles que não são racionais, ou seja, não são representados através de frações. Quer ver alguns exemplos? Ó, por exemplo, o número raiz de 2. Lembra do número raiz de 2? Não existe dois números inteiros que divididos dão exatamente raiz de 2. Raiz de 2, ó, aproximadamente 1,414, por aí vai. É um número decimal infinito. E o pior, não tem nenhum tipo de padrão, não tem nenhuma repetição aqui. Né? Um outro tipo de número irracional é o número π. Esse aqui é um pouco mais famoso da geometria, não é? Ó, aproximando aí, é 3,1415, por aí vai. Então, são tipos de números que não podem ser representados através de frações, ok? Né? Durante muitos séculos, teve uma briga muito grande para decidir se o número é chamado de racional ou irracional. E até hoje, sabia? Existem números que a gente fica meio na dúvida, saber se ele é racional ou se é irracional. Então, como fazer para decidir se esse número é racional ou irracional? Né? Os números racionais, embora todos eles, né, obedecendo esse critério, né, serem representados através de uma fração, nem sempre aparecem escritos como frações. Sabia disso? Né? Só para você ter uma ideia, existem diversas formas de você escrever os números racionais. Você pode escrever eles através da forma fracionária, que é a forma mais usual que nós conhecemos. Então, por exemplo, ó, os números 2 quintos, por exemplo, 3 quartos, 2 sétimos, são exemplos de números racionais escritos na forma de uma fração. Né? Mas também podemos escrever os números racionais na forma decimal, ou seja, usando a vírgula. Por exemplo, a forma decimal finita. Então, 0,3 é um exemplo de número racional, 1,25 é um outro exemplo de número racional. Todos esses números eles podem ser representados através de frações. Tá? Além disso, também o número decimal infinito e periódico
também pode ser classificado como um número racional. Então, por exemplo, a fração que gera essa dízima, na verdade, é todo decimal infinito. Então, nesse caso, essa dízima periódica, né? 0,333 é exatamente a fração 1/3. Então, toda vez que você trabalhar com uma dízima periódica, que é um decimal infinito, mas tem um padrão por trás, toda dízima periódica é um exemplo de número racional. Então, os números racionais, você pode representá-lo através de frações ou através da forma decimal. A forma decimal finita ou a forma decimal infinita mais periódica. Todo número decimal infinito que não for periódico, basicamente é um número irracional, ok? Né? Bom, então o importante dos conjuntos numéricos é você sistematizar esses conjuntos para poder trabalhar com diversas situações. Uma situação bastante interessante é a resolução de equações. Então, para isso, dá uma olhadinha nesse esquema que aparece aí. Esse esquema é interessante porque mostra a relação entre todos os conjuntos numéricos. Esse primeiro conjunto numérico é o conjunto dos números naturais. Lembra dele? Ele contém o zero e todos os números inteiros e positivos. 1, 2, 3 e assim por diante. Os números naturais, eles fazem parte do conjunto dos números inteiros, ou seja, todo número natural é também um tipo de número inteiro. Existem, claro, números inteiros que não são naturais, por exemplo, -2, -1, mas todo número natural é um número inteiro. Da mesma forma, todo número inteiro também é um exemplo de número racional, ou seja, todo número inteiro pode ser escrito na forma de uma fração. Existem frações que não são inteiras. Aí, ó, por exemplo, 2/7 ou 1,34, tá? Exemplos de números de frações que não são inteiras, tá bom? Bom, existem também números que são irracionais. Nós já vimos alguns na aula. Lembra do raiz de 2, do número π? Mas existem outros, ó, raiz de 3, por exemplo, raiz de 5, o número e, são exemplos de números irracionais. Quando você junta os números irracionais com os números racionais, todo esse conjunto vermelho de número que aparece aqui é chamado de números reais. Então, os números reais nada mais é do que a união entre os números irracionais e os números racionais. Durante muitos anos, acreditavam que os números reais faziam parte de todos os números, até que depois descobriram os números complexos, números da forma 2 mais 3i, ou 5 mais 7i, que vão ser estudados mais lá na frente no ensino médio.